Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Machado, professor de Química aqui do Mates e Pré-Vestibular, e vamos à nossa segunda aula dessa revisão FAMEMA-FAMERP 2024-25. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente começar a discutir um pouquinho sobre o tema titulação ou volumetria de neutralização, como você preferir chamar. Ok? Vem comigo então para minha tela, lembrando que este material que eu estou compartilhando com você agora é um material que está disponível para você na nuvem no nosso Drive e você acessa ele pelos destaques do nosso Instagram. Ele já está disponível lá nos destaques, o link está salvo lá. Vai lá, pega o link, acessa o material que você vai acompanhar essa aula muito melhor, tá bom? Vamos lá então? Muito bem, passamos aí então para o nosso material e vamos lá. Bom, o que vem a ser a titulação? Titulação é um método de análise, é um método de análise quantitativa. E quando eu falo análise quantitativa, o que eu estou falando? Eu estou falando em descobrir o quanto de uma determinada substância eu tenho em uma determinada amostra. Então, uma análise quantitativa, ela não vai se prestar a descobrir qual é a substância que eu tenho na amostra. Ela sabe qual é a substância. Agora eu quero descobrir quanto dessa substância eu tenho. Então eu tenho uma amostra desconhecida de hidróxido de sódio. Eu já sei que é hidróxido de sódio. A titulação é um método que vai servir para eu saber quanto de hidróxido de sódio eu tenho naquela minha amostra, ok? Esse método ele vai se desenvolver a partir de medidas de volume, por isso que você também pode encontrá-lo como sendo chamado de volumetria, ok? Então, no contexto da titulação, o que eu preciso? Eu preciso de dois agentes basicamente: o titulante, o titulado e um ponto de equivalência, ok? Isso de forma bem simplista. A titulação tem diversas modalidades, diversas técnicas. Então, se eventualmente caiu nesse vídeo aqui para estudar para o seu curso técnico, você vai perceber que esse vídeo ele é bem introdutório, né? Ele não vai discorrer sobre vários pontos da técnica titulação. Existem outros canais mais específicos para isso. O nosso foco aqui é ver como essa técnica aparece nas questões do vestibular FAMEMA-FAMERP, ok? Nesse contexto, então, a gente vai definir titulante como sendo o reagente que tem a concentração conhecida. Então, para descobrir uma solução desconhecida, eu preciso de uma solução de concentração conhecida. O titulado da minha titulação é justamente a espécie cuja concentração é desconhecida, aquela substância que eu quero dar um título, que eu quero descobrir a concentração. E aí um conceito que é importante também é o conceito de ponto de equivalência. O ponto de equivalência de uma titulação é a quantidade do titulado equivalendo estequiometricamente à quantidade do titulante, ok? Então, o ponto de equivalência é um momento da aplicação da minha técnica em que eu consegui equivaler a quantidade de titulado com a quantidade de titulante, estequiometricamente. Não é que elas se tornaram iguais. Se a proporção da reação era 1 para 2, então quando você colocou 1 de titulante para 2 de titulado, você chegou ao ponto de equivalência, ok? Como é que eu uso esse método? Como é que eu uso a titulação? Para realizar uma titulação, o titulante em geral é colocado nessa vidraria aqui que a gente chama de bureta, ok? Peguei essa figura em inglês porque eu achei ela muito bonitinha, tá?
é colocado numa bureta. Aqui eu tenho o meu titulante. Então aqui eu coloco a solução conhecida. Se você nunca viu uma bureta, ela nada mais é do que um tubo de vidro cheio de marquinhas de volume, ou seja, um tubo em que você consegue medir exatamente o volume que você tem e o volume que você está desprendendo quando você abre esta torneirinha aqui, tá? Então é um tubo de vidro que tem uma torneira para você controlar o escoamento do líquido que está lá dentro, ok? A solução conhecida, de concentração conhecida, ela vem na bureta. E a solução a ser analisada, a solução que você quer descobrir a concentração, o seu analito, a sua solução de concentração desconhecida, ela vem aqui no Erlenmeyer, tá? Que é essa vidraria que não é volumétrica, que não mede volumes com precisão, ok? Muito bem. Nessa vidraria aqui, junto com a minha solução desconhecida, eu vou adicionar um indicador. O que é um indicador? Um indicador é uma substância que muda de cor quando eu tenho a viragem, a mudança de pH. Então, você precisa voltar lá nas aulas de ácido-base. Esse é um tópico que nós não vamos revisar nessa revisão, mas é um tópico que você encontra em todas as turmas e cursos do Mates e pré-vestibular, tá? Como é que funcionam os indicadores ácido-base. Então, quando eu coloco um indicador, o que eu preciso saber agora é que essa substância muda de cor quando eu tenho uma alteração de pH. Então, ela vai me mostrar o momento em que a minha titulação acabou. Ela vai me mostrar o momento mais próximo possível do chamado ponto de equivalência, ok? Ela vai me mostrar o momento final da titulação, aonde todo o meu analito, toda a minha solução ou o soluto da minha solução desconhecida reagiu com o soluto da minha solução conhecida, do meu titulante, ok? Então o que eu faço? Uma vez que eu coloquei a solução desconhecida, o indicador e o titulante, eu vou abrir essa torneirinha aqui. Abrir a torneira e começa o quê? Começa a cair a solução titulante, aquela que eu conheço, em cima da solução titulada, aquela que eu não conheço a concentração. No momento em que a solução titulada muda de cor, no momento em que ela deixa de estar na cor original e passa a estar nessa nova cor, é o meu indicador me falando: acabou a reação. Você imediatamente fecha a bureta. Fechou a torneira, olha lá, você vai medir quanto de volume você precisou para fazer essa reação acontecer. E a partir disso, você consegue descobrir o quanto de soluto tinha aqui na sua amostra desconhecida, ok? Então você vai adicionar a sua solução conhecida até ela mudar de cor. Hora que o sistema mudou de cor, você fecha essa torneira. A mudança de cor significa que você neutralizou todo o soluto desconhecido, todo o soluto da solução de concentração desconhecida, essa daqui. Você medindo qual volume você precisou da solução conhecida para neutralizar a desconhecida, você consegue chegar na concentração. Como que eu chego nessa concentração? É isso que a gente vai ver, é isso justamente que os exercícios vão te pedir. Vamos chegar lá. Quando eu tenho uma reação ácido-base, então, a gente coloca esse indicador, ok? Vem comigo então, olha lá. Mais um esquema aqui para tentar tornar um pouco mais claro como é que isso aqui funciona. Olha lá.
Joguei a minha solução desconhecida. No caso, o meu desconhecido aqui, ó, nesse exemplo, é um ácido. Eu quero descobrir a concentração de um ácido. Peguei e adicionei aqui o meu indicador para ele mudar de cor quando a reação acabar. Olha lá, joguei aqui a minha solução conhecida, que se eu quero descobrir um ácido, a minha solução conhecida é uma base, que eu sei que reage com ácido mudando o pH do sistema. E abro a minha torneira, olha lá, abri a torneira, começa a diminuir o volume, começa a cair a solução conhecida sobre a solução desconhecida, o titulante sobre o titulado, até que mudou de cor. Olha só, mudou de cor o sistema, eu imediatamente fecho a torneira e vejo o quanto eu perdi, o quanto eu precisei do meu titulante. Qual foi o volume que eu precisei para neutralizar tudo que tinha aqui na minha amostra desconhecida, ok? Então, para fazer uma titulação, o que eu preciso? Eu preciso conhecer, primeiro, a concentração do titulante. Segundo, eu preciso conhecer o volume do titulante que vai reagir com a amostra de concentração desconhecida. Terceiro, eu preciso conhecer o volume da amostra desconhecida, aquela que eu quero determinar a concentração. E quarto e último, eu preciso conhecer a reação entre o titulante e o titulado. Eu preciso saber quem é o meu titulado, quem é o meu titulante, para poder escrever a reação, ok? Então, se eu pudesse te dar um caminho para você resolver um problema de titulação, um caminho para você aplicar a titulação, qual seria ele? Você começa com as informações da concentração e do volume consumido do titulante. Titulante é a solução que você conhece. Isso aqui é fornecido para você. Isso aqui é o seu ponto de partida, é o seu inicial. Como você conhece a concentração e você conhece o volume do titulante, você sabe qual é, utilizando a relação que nós vimos aí na aula 1 dessa revisão, você sabe qual é a quantidade de titulante, você sabe qual é o número de mols de titulante. A partir disso, pela estequiometria da reação do titulante com o titulado, você descobre qual é a quantidade de titulado. E como você também tem essa informação inicial, o volume de titulado, você descobre qual é a concentração do seu titulado, ok? Como é que eu aplico isso? Eu peguei um exemplo aqui bem direto antes da gente olhar para um exercício FAMEMA-FAMERP, um exemplo bem direto, pouco contextualizado, porque eu sei que é um assunto que não é dos mais tranquilos, ok? Então vamos lá? Na titulação de 10 ml de ácido clorídrico existente em uma amostra de suco gástrico, foram gastos 9 ml de uma solução 0,2 mol por litro de hidróxido de sódio. Qual é a molaridade do ácido na amostra? Molaridade, qual é a concentração em mol por litro? Ok? Então, primeira coisa que você vai identificar: qual é a solução conhecida e qual é a solução desconhecida. Bom, o exercício está me perguntando qual é a molaridade do ácido. Então, eu não conheço essa concentração, certo? Agora, eu conheço esta daqui, concentração de hidróxido de sódio. Então, primeiro passo, primeiro de tudo, quantos mol de hidróxido de sódio? Eu sei que eu usei 9 ml de uma solução 0,2 mol por litro. Se ela é 0,2 mol por litro, olha a nossa aula 1 de revisão, escreve já, tira uma regra de 3. Ela é 0,2 mol de hidróxido de sódio em 1 litro. Vou escrever 1 litro como
1000 ml. Muito bem. Só que eu precisei de 9 ml dessa solução só. Então, quanto de NaOH eu utilizei? Eu utilizei 9 vezes 2 sobre 1000. Eu utilizei 1,8 vezes 10 a menos 3 mol desse NaOH. Ok? Então, o que significa esse 1,8 10 a menos 3 mol? Essa aqui é a quantidade de base que você precisou para neutralizar todo o ácido clorídrico que estava aqui, ó, em 10 ml do suco gástrico, ok? Segundo passo, então, é a estequiometria da reação. Como que o ácido clorídrico, o HCl, reage com NaOH? Então, o segundo passo é a reação entre HCl, que você quer descobrir, e NaOH. Uma reação de neutralização típica da química inorgânica, HCl mais NaOH virando NaCl mais água. Essa reação ela tem proporção 1 mol para 1 mol, essa proporção que sai do balanceamento. Ela é 1 para 1. E se ela é 1 para 1, então se eu precisei de 1,8 vezes 10 na menos 3 mol de NaOH para neutralizar todo o ácido que tinha lá, isso significa que a quantidade de ácido que tinha no meu suco gástrico é exatamente 1,8 10 a menos 3, porque a minha reação me diz que a proporção entre HCl e NaOH é 1 para 1. Então, quando eu jogo 1 mol de NaOH, eu neutralizo 1 mol de HCl. Então, se eu precisei jogar 1,8 10 a menos 3 mol de NaOH, isso significa que lá na minha amostra desconhecida tinha 1,8 10 a menos 3 mol de HCl, certo? Essa era a quantidade de HCl lá no suco gástrico, ok? E se você não vai lembrar o que significa isso e quer olhar depois, a dica que eu sempre dou é para você escrever o significado desse valor aí no cantinho. Isso aqui é a quantidade, estou abreviando quantidade porque TD, de HCl presente nos 10 ml de suco gástrico. Nos 10 ml de suco gástrico. Beleza? O exercício me pediu a molaridade. Agora voltamos lá para a nossa primeira aula e aqui o último passo: achar a concentração. Essa quantidade, 1,8 10 na menos 3 mol, isso aqui está em 10 ml. Ele quer a molaridade, ele quer em mol por litro. Então, quantos mol está em 1 litro? Quantos mol está em 1000 ml? Fazendo essa continha, eu tenho x igual a 0,18 mol. Portanto, a minha concentração é 0,18 mol em 1 litro. É 0,18 mol por litro. Ok?
Entenderam como aplicar esse passo a passo e por que eu não comecei já com uma questão da VUNESP? Porque as questões da VUNESP em geral são contextualizadas, em geral são mais complexas, e quando a gente pega para revisar um assunto que já é trabalhoso até nos exercícios simples, isso aqui é o exercício mais simples de titulação. Você vai falar, nossa, 3 etapas, o exercício mais simples? Sim, é um assunto complicado, é um assunto que te diferencia. E se você seguir esse passo a passo, muito provavelmente você vai acertar qualquer questão que aparecer de titulação na FAMEMA FAMERP. Vamos ver como isso caiu? Eu tenho um exemplo aqui para você da FAMEMA 2018. Questão que a gente fez o item A dela, expressões de concentração, na aula 1 dessa revisão. Essa questão diz o seguinte: considere a fórmula estrutural e as informações sobre o ácido tartárico. Ele me deu a massa molar e ele me deu a solubilidade. A solubilidade nós usamos no item A. Sabendo que a molécula do ácido tartárico apresenta 2 átomos de hidrogênio ionizáveis, ele te deu essa informação, mas ele nem precisava te dar, né? Porque você sabe que esse grupo aqui e esse grupo aqui são grupos ácido carboxílico e, portanto, liberam H+. Agora, este grupinho aqui que eu circulei, que eu enquadrei, né? Circular é quando você faz um círculo. E esse grupinho aqui são 2 funções álcool, ok? E, portanto, não ionizam em água. Edu, eu não lembro dessas funções, então na hora que você acabar esse vídeo, você vai lá e assiste o vídeo 3 dessa revisão, a aula 3 de Química dessa revisão, que vai te mostrar quais são as principais funções orgânicas e todos os princípios de química orgânica que você precisa saber para a prova da FAMEMA e da FAMERP, ok? Então, olha só, sabendo que a molécula do ácido tartárico apresenta 2 hidrogênios ionizáveis, escreva a equação que representa a neutralização desse ácido tartárico com o KOH. Então, olha só, no exemplo anterior, o HCl tinha um hidrogênio ionizável só. Agora aqui o meu ácido tartárico tem 2, então ele vai perder esses 2 hidrogênios de carboxila, ok? Vamos desenhar isso? Primeiro pedido dele, escreva a reação. Então aqui eu tenho um OH, dupla O, dupla O, OH. Eu ainda estou praticando representar moléculas por aqui. Então não vai ficar a coisa mais bonita do mundo. Mais KOH. Só que perceba o seguinte: o KOH tem um OH só. Cada hidrogênio que é perdido no ácido precisa de um OH da base. Então eu já sei que eu vou precisar de 2 KOH, porque o meu ácido tem 2 hidrogênios. Vamos representar ele? Olha lá. Depois que ele perdeu os Hs, ele ficou assim. Aí, Edu, mas você não vai tirar o H do álcool? Não, não vou tirar o H do álcool, porque o álcool não ioniza em água. O grupo que ioniza em água é o grupo carboxila, ok? Que eu tirei os Hs agora. Cada H do ácido carboxílico vai sair com um OH. Então, cada H do ácido carboxílico vai formar água. Como eu tenho 2 Hs formando água e 2 OHs da base, eu vou formar 2 águas. Ok? Muito bem. Agora eu neutralizo isso aqui com 2 potássios, um potássio de cada lado. Reação típica da inorgânica, ácido mais base formando sal e água, só que agora com uma molécula orgânica. Então, pessoal, o que eu quero que vocês percebam é: não há diferença alguma entre escrever a reação para um composto orgânico ou inorgânico, ok? Você só vai tirar o hidrogênio do grupo ácido da mesma maneira que você faria com HCl,
tá? Nesse caso são dois ácidos da mesma maneira que você faria com H2SO4 lá na inorgânica, tá bom? Muito bem, fizemos a primeira parte. Agora calcule o volume de solução meio mol por litro de KOH que é necessário para neutralizar 3 gramas desse ácido. Aqui a gente vai fazer o caminho inverso, ok? Aqui a gente vai voltar na nossa titulação. Ele já me deu quanto de ácido tartárico ele quer neutralizar. Ele já me deu, então aqui não tem um desconhecido. Ah, mas a ideia é a mesma? A ideia é a mesma, ok? 3 gramas de ácido tartárico. Para neutralizar 3 gramas de ácido tartárico, de massa molar 150 gramas por mol, quanto que eu preciso desse KOH? Bom, vou calcular aqui. A minha proporção ela é 1 mol do ácido tartárico para 2 mol de KOH, ok? Se eu tenho 3 gramas do ácido tartárico, quanto que eu preciso de KOH? Edu, é só fazer a regra de 3? Não. O seu balanceamento está em mol. Você quer descobrir o número de mols de KOH, certo? Você quer descobrir o número de mols de KOH, então eu posso usar o dado do meu balanceamento mesmo. Agora aqui, o exercício me deu a massa de ácido tartárico. Se ele me deu a massa, eu vou transformar essa informação do balanceamento em massa. 1 mol de ácido tartárico é a mesma coisa que 150 gramas, porque o enunciado me falou que a massa molar é 150 gramas por mol, ou seja, cada 1 mol pesa 150 gramas, ok? Então, fazendo essa proporção, o meu número de mols de KOH, a quantidade de KOH que eu preciso para reagir com esses 3 gramas, vai ser de... O que eu fiz aqui de 150 para 3? Que padrão eu consigo observar? Eu consigo ver que eu dividi por 5, esse 15 para chegar em 3 dá 5, e aí tem um 10 aqui que sumiu, certo? Então eu consigo ver que eu dividi por 50, ok? Daqui para cá, então, eu vou dividir por 50 também. Então, o meu número de mols de KOH vai ficar 2 sobre 50. Edu, eu não enxerguei o que você fez. Tudo bem. Então, você pode fazer a regra de 3 normal, tá? 2 sobre 50 e 1 sobre 25 é a mesma coisa. Essa é a quantidade de mols de KOH que você precisou para neutralizar. Mas o exercício me pediu o volume da solução KOH e ele me falou que ela é meio mol por litro. Então, olha lá, você tira uma regra de 3 daqui. Ela é meio mol por litro. Ou seja, ela é meio mol de KOH para 1 litro da solução. Então, quanto de solução? Qual é o volume de solução se você tem 1 sobre 25 mol de KOH? Fazendo essa proporção, o volume da minha solução é 1 sobre 25 dividido por meio. E dividido por meio é a mesma coisa que vezes 2. Ok? 1 sobre 25 vezes 2. 2 sobre 25
o meu volume é 0,08 litros ou 80 ml. Então, recapitulando, eu queria saber o quanto dessa solução de KOH eu preciso para neutralizar 3 gramas do ácido tartárico. Pela reação, eu percebo que o meu ácido tartárico tem 2 hidrogênios. Então eu preciso de 1 do ácido tartárico para 2 da base, para 2 mol de base, certo? Proporção 1 para 2. Então cada 1 mol de ácido tartárico reage com 2 mol de KOH. Beleza? Então, quantos mol eu preciso do meu KOH para reagir com 3 gramas de ácido tartárico? 1 mol de ácido tartárico é a mesma coisa que 150 gramas. Então, se 150 gramas precisa de 2 mol, 3 gramas precisa de N. Então, o meu número de mols é 1 sobre 25, que eu não vou fazer essa conta agora porque não é o final do meu exercício, ok? Então, se meio mol de KOH está para 1 litro de solução, porque a minha solução é meio mol por litro, para eu obter 1 sobre 25 mol desse KOH, quanto que eu preciso? Qual é o volume que eu tenho que utilizar dessa solução? Fazendo a proporção, o volume vai me dar 80 ml, ok? Então, basicamente, essa é a maneira de aplicar os preceitos de titulação dessa técnica que envolve soluções e envolve estequiometria nas questões FAMEMA-FAMERP. Então, pessoal, segue lá a nossa terceira aula, Introdução à Química Orgânica ou Princípios de Química Orgânica, para você complementar ainda mais a sua revisão para FAMEMA e para FAMERP. Eu espero tê-lo ajudado, espero ter tirado as suas dúvidas e ter esclarecido esses conceitos para você. Um forte abraço e até a próxima aula.